dia, tudo bom? Hoje, quando eu estava escolhendo o tema, hoje, essa semana, procurei em vários lugares, né? E aí eu vi os espíritos guias e livre-arbítrio, eu achei bem interessante, assim. Eu, na verdade, desde bem pequenininha, eu sempre penso no meu anjo da guarda, e eu penso em ter uma conexão com ele. Minha mãe sempre me fazia rezar a oração do anjo da guarda. Então é uma coisa assim que eu gosto muito, eu gosto do tema, e eu acho interessante para pensar sobre isso, né, na visão espírita, né? E como que, até que ponto que eles interferem no nosso livre-arbítrio ou não, né? Das decisões que a gente toma na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é que, obviamente, a gente só pode falar sobre os espíritos guias se a gente acredita na vida eterna. Então, a gente tem que pensar que o corpo, quando o corpo morre, né, a gente acredita que existe um princípio inteligente que sobrevive após a morte, que é a nossa alma. Então, a partir desse princípio é que a gente pode falar sobre os espíritos, né, nossos mentores ou nossos guias. E, então, se esses espíritos existem, né, que nós estamos aqui acreditamos que sim, como que eles influenciam o nosso dia a dia, né? Então, qual que é a influência dos espíritos? Tem várias perguntas, na verdade, no Livro dos Espíritos que falam sobre esse tema, tanto sobre os espíritos guia, quanto sobre a influência dos espíritos. E essa frase aqui, que os espíritos respondem à pergunta de Kardec sobre a influência dos espíritos, ela é uma frase que a primeira vez que eu vi eu achei assim um pouco chocante, porque ele pergunta, né, se os espíritos eles influenciam nossos pensamentos e as nossas atitudes. E a resposta dos espíritos é que eles sim influenciam e muito mais do que a gente imagina. A tal ponto de que muitas vezes, né, ou de que no geral, são eles que vos dirigem. Aí assim, eu fiquei assim meio chocada, que falei, nossa, mas como assim, né, eles nos dirigem? Então, a partir de então, eu tentei pensar sobre isso. Na próxima pergunta, no Livro dos Espíritos, ele continua falando sobre isso, e ele fala que, na verdade, se a gente parar para prestar atenção, a gente consegue muitas vezes ver quando esses pensamentos, assim, eles surgem na nossa cabeça sem estar vindo de nós mesmos, né? Às vezes eu me pego pensando várias vezes, nossa, de onde que veio essa ideia que não tem nada a ver com o que eu estou pensando, uma, assim, totalmente estranha. Então ele fala que muitas vezes esses pensamentos que são contrários, né, uns aos outros, eles vêm de outra pessoa, que não somos nós, né? Então ele fala que justamente nossos pensamentos eles estão assim nesse misturado, né, como se fosse uma mistura de pensamentos dos nossos com os dos espíritos que estão ao nosso redor. E aí pensando nessa coisa que parece tão estranha de como que pode eles influenciarem tanto o nosso pensamento, a nossa atitude, né? Eu pensei em relação aos encarnados mesmo, né? Apesar de parecer uma coisa surpreendente, quantas vezes nós não somos influenciados também por pessoas encarnadas que a gente conhece em coisas no nosso dia a dia? Não só coisas positivas, né, mas também coisas dos dois lados, né? Negativas e positivas, mas às vezes pessoas que falam coisa pra gente, ou um gossip, ou alguma coisa, e a gente pensa naquilo, a gente acaba sendo influenciado sem às vezes não racionalizar essa informação, né, com carinho. Outra coisa que acontece com frequência é a gente ouvir notícias na mídia, né? E também ser influenciado por elas, muitas vezes sem checar a verdade, né, dos fatos, ou se realmente aquela fonte faz sentido, ou até mesmo o quão positivo seria espalhar aquela informação. Às vezes uma coisa até é verdade, mas não por isso que a gente vai sair, né, disseminando aquela atitude ou aquela situação. E aí isso me vem para um experimento social que eu não sei se vocês já viram, que já foi feito várias vezes, que é justamente para mostrar como as pessoas são facilmente influenciadas. E eles têm um experimento que as pessoas estão numa sala de espera de um consultório médico muito grande, então as pessoas estão sentadas e aí toca uma campainha. Toda vez que essa campainha toca, no começo tem só uma pessoa que é assim, que veio para consulta, e o resto são todos atores. Os atores levantam, aí eles estão de pé e eles sentam. E a pessoa fica olhando assim, nossa, por que as pessoas levantaram e sentaram? Então, acontece, né, passa 5 minutos de novo, toca uma campainha, as pessoas se levantam e sentam. E aí a pessoa fica olhando, não começa a entender. Depois, na terceira ou quarta vez, a pessoa também começa a levantar, porque ela falou, deve ter um motivo para as pessoas estarem levantando. Levanta também. Então, depois desse tempo, essa pessoa assim, sai, alguns atores saem, vai chegando mais gente. No final não tem mais nenhum ator
E todas as pessoas que estão lá estão levantando e sentando quando a campainha toca, sem nenhuma explicação. Então, assim, é interessante, eles fazem isso com animais também, e isso mostra essa influência do grupo, né, na pessoa, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Nesse caso não é nada, né, porque não tem nenhuma explicação, mas muitas vezes negativa, né. Então, aí a próxima pergunta do Kardec é, então como a gente pode, se a gente tem os nossos próprios pensamentos, e esses pensamentos que estão vindo dos espíritos, né, como que a gente pode distinguir o que é próprio de nós mesmos do que está vindo dos espíritos? E aí os espíritos, eles elucidam, e eu achei bem interessante, que a gente sempre quer ter essa distinção, né, porque a gente acha que isso não seria muito útil, mas que às vezes é útil que a gente não saiba fazer essa distinção. Então ele diz que se a gente não sabe identificar quais pensamentos são nossos e quais pensamentos estão nos vindo dos espíritos, isso na verdade ele nos dá maior livre-arbítrio. Porque independente de onde está vindo o pensamento, ainda é nosso livre-arbítrio decidir o que a gente vai fazer com aquele pensamento. Então que de qualquer forma é voluntário o que a gente pratica, né? Tanto bem quanto mal que a gente pratica, ainda assim é a nossa responsabilidade. Então, por isso, muitas vezes é útil que a gente realmente não saiba fazer essa distinção. Eu achei essa parte bem interessante. O que me fez pensar que muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa da qual a gente se arrepende, ou se a gente fica num momento de raiva, a gente fala o que não deve, faz o que não deve, ou se a gente faz coisas que a gente sabe que não necessariamente são o melhor para a nossa vida futura, né, como os vícios, se render aos vícios, é muito fácil para a gente dizer que nós somos influenciados, tanto por pessoas encarnadas como por espíritos, né? E por quê? Porque nós somos orgulhosos, então pra gente é muito fácil, eu fiz isso, mas na verdade aquela pessoa que me deu essa ideia, eu não faria isso só por mim, eu sou uma pessoa muito boa. Então, toda vez que essa parte negativa, eu acho que é muito mais fácil da gente se julgar influenciado. Por espíritos também. Já aconteceu, agora ela não tá aqui pra se defender, mas eu e o Cláudio, a gente praticamente não discute. E, assim, alguns dias que a gente tava discutindo bastante, ele falou, nossa, a gente deve estar com alguma influência, né? Falei pra ele, é muito fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa, né? Agora o problema é a influência. Quando a gente tá bem, é só a gente. Quando a energia é ruim, isso é do espírito. Exatamente. Nunca é nossa, né? Foi isso que eu falei. E até, assim, em questão a encarnados, esse caso eu li na notícia, que foi no Japão, de um assassino em série, e uma pessoa famosa do governo, ele deu uma declaração dizendo que era culpa de um anime que tinha influenciado a pessoa, e depois ele teve que se retratar em público, porque teve que dizer, é claro, que não é só uma coisa que fez a pessoa, que levou a pessoa a cometer esse ato, né? Porque era como se ele estivesse tirando a responsabilidade daquele ato do assassino e colocando ele num programa de TV. Então, ele foi muito criticado por causa disso, mas nós fazemos isso o tempo todo em menor escala, né? Com isso de, não, mas foi outra pessoa. Ou, foi algum espírito, né? Muito mais fácil mesmo. Em compensação, quando é alguma coisa positiva, se a gente tem uma ideia brilhante, a gente nunca vai dizer que não foi a gente, né? E, então, no ESD, né, no estudo sistematizado da doutrina espírita, eles falam de alguns exemplos de pessoas famosas, ou por descobertas, ou pelas artes, que eram consideradas médiuns, né? Então, esse primeiro é Cristóvão Colombo, e eles diziam que ele era guiado por vozes. Então, eles acreditam que ele era um médium que estava sendo assim, guiado por vozes mesmo para expandir, né, assim, para descobrir esses outros lugares. Descobrir é uma palavra meio ruim, porque já existiam pessoas nas Américas, né, mas de qualquer forma. Então, eles diziam que ele era guiado por essas vozes, né? Outro exemplo de uma pessoa que ficou famosa por suas obras e também era considerado um médium era Dante Alighieri. Ele mesmo disse que a visão que ele teve do inferno, ele teve realmente vendo aquilo, né? Então, muita gente acredita que ele seja um médium. E por último, Mozart, na verdade tem vários outros exemplos, mas Mozart ainda é bem interessante porque nesse caso ele mesmo disse que ele se sentia influenciado. Então tem uma frase que ele fala assim: dizes que desejarias saber qual o meu modo de compor e que método sigo.
não te posso verdadeiramente dizer a esse respeito, senão o que se segue, porque eu mesmo nada sei e não lhe posso explicar. Quando estou em boas disposições e inteiramente só durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tem a minha vontade a menor intervenção. No declínio de sua vida, quando já sobre ele se estendia a sombra da morte, em um momento de calma e de perfeita serenidade, ele chamou um de seus amigos que se achava no quarto e disse: "Escuta", disse ele, "estou ouvindo música." O amigo lhe respondeu: "Não ouço nada." Mozart, porém, tomado de arroubo, continua a perceber as harmonias celestes, e seu pálido semblante se ilumina. Então ele ouvia, e eles acreditam que muitos músicos, eles citam outros exemplos, o Beethoven, que eles ouviam essas melodias em outros lugares, em outras dimensões. Muitas vezes eles iam visitar colônias e eles voltavam com essas ideias e transcreviam isso. Até das pinturas, eu não lembro se alguém lembra qual pintor muito famoso que... eles dizem que o quadro real estava numa colônia e aqui o quadro era uma imitação, né, da realidade, né, que a realidade seria o outro plano. E que aqui a pessoa só se inspirou naquele quadro, né. Então esses são só alguns desses exemplos de pessoas que são inspiradas, né, por causa dessa influência dos espíritos, né. E aí mais pra frente, então, no livro dos espíritos, o Kardec pergunta, né, então existem esses espíritos que nos influenciam no nosso dia a dia, né, tanto positivo quanto negativamente, e existe então algum espírito, algum indivíduo em particular que foi destinado, né, para nos proteger? E então os espíritos respondem que sim, né, que esse espírito ele tem vários nomes, a gente chama de irmão espiritual, se chama de o espírito ou o bom gênio, né, o bom espírito ou o bom gênio. E que muitas vezes eles são chamados por outras religiões de anjos da guarda, né? Então, quando Kardec pergunta, né, qual seria a definição do anjo da guarda, os espíritos respondem que seria um espírito protetor de uma ordem elevada. Eu vi depois algumas distinções a respeito de anjo da guarda e do que a gente chama do nosso mentor, porque eles dizem que nem todo mentor pode ser considerado um anjo da guarda, porque na escala espírita, quando a gente fala de angelitude, quer dizer que esse espírito ele é um espírito de uma ordem mais elevada. E que muitas vezes existem espíritos que são mentores, mas que eles não são, assim, são mais elevados do que nós, certamente, mas que eles não são, assim, necessariamente espíritos angélicos. E ele dá exemplo até em outros planetas, né? Então se fossem em outros planetas, em outras regiões menos avançadas, que esses espíritos que seriam mentores nesses planetas, eles não seriam tão avançados quanto espíritos mentores em mundos mais evoluídos, né? Porque justamente eles estão eles têm que estar pelo menos alguns passos acima da gente para poder nos ajudar. E ele pergunta, né, então qual que é a missão desse espírito protetor? Qual que é a função dele, né? E os espíritos, eles interpretam como se fosse a missão de um pai para com o filho, né? Essa missão de proteger, ajudar a conduzir pelo bom caminho, com bons conselhos, né? Também oferecer consolo quando a pessoa está passando por aflições e sustentar a coragem. Eu acho que essa parte é muito importante pra gente, né? Aquele momento que a gente tá passando por uma situação difícil e às vezes a gente não tem assim de onde tirar força, muitas vezes nesse momento a gente pede, né? E aquele espírito é assim o nosso primeiro contato, digamos, muitas vezes com o mundo espiritual, para nos oferecer coragem pra gente continuar seguindo em frente e nos consolar, né, nesses momentos de dor. Ele explica ainda mais sobre desde quando, né, esse espírito mentor ele nos acompanha. Então ele diz que desde o momento do nascimento até a sua morte, e que muitas vezes, mesmo depois do desencarne, né, que esse espírito ele continua nos acompanhando, às vezes por múltiplas existências, porque na verdade ele continua, né, eu cortei um pedaço da resposta, mas ele ainda diz que mesmo múltiplas existências, elas são muito pouco perto da eternidade do espírito. Então, muitas vezes, esse espírito que é o nosso guia, o nosso mentor, ele nos acompanha
por várias vidas, né? Várias diferentes encarnações. E então outra pergunta que ele faz é se essa missão, né? Como que esses espíritos eles são designados a nos proteger? Seria uma missão voluntária ou seria uma missão obrigatória, né? Eles não têm escolha. E os espíritos eles respondem que eles são obrigados por um lado porque eles assumiram um compromisso, e como eles são espíritos mais evoluídos, eles levam esse compromisso muito a sério, porque eles aceitaram essa tarefa, né, de nos ajudar. Mas muitas vezes eles na verdade podem escolher, porque quando é voluntária, no sentido de eles escolherem quem eles vão estar ajudando, né, na encarnação, eles escolhem muitas vezes um espírito que lhe é simpático, né, e aí nesse caso isso seria um prazer, né, de ajudar aquela pessoa a evoluir, mas que outras vezes isso é visto como uma missão, um dever. E isso me lembra o caso do Paulo, né, Paulo de Tarso, que quando era Paulo e Estevão, obrigada. Estevão, quando Estevão desencarna, né, eles dizem que, na verdade, desencarnou por culpa de Paulo. Ele ainda era Saulo na época, Saulo mandou matar Estevão, e Estevão era muito evoluído, e quando ele desencarna, ele acompanha Paulo como um guia, como um mentor espiritual também. Então esse seria um caso de uma missão, né? Apesar de ser um espírito muito evoluído, com certeza não sentia raiva, né, do Paulo, pelo contrário, só amor. Mas ainda assim é um exemplo de que eles não eram espíritos que assim, eram simpáticos por eternidades e por isso estavam conectados, mas era uma missão do Estevão, né, em ajudar o Paulo naquele momento, né, a divulgar o cristianismo, né, as palavras de Jesus. Agora, tem vários pontos que eu achei muito interessantes. Eu assisti numa palestra do Divaldo, era uma entrevista com ele, e as pessoas perguntando justamente sobre o anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. E algumas dessas perguntas, elas eram bem interessantes. Uma delas era se esses espíritos, eles estão sempre fisicamente ao nosso lado, né? À nossa disposição. E o Divaldo fala isso, depois o Livro dos Espíritos também traz a mesma informação, de que não necessariamente, eles também têm outras tarefas, né, e eles não vão ficar como se eles fossem, assim, o Divaldo fala nossos capatazes, né, tomando conta de tudo que a gente faz. Mas que, como o pensamento, né, viaja mais rápido do que a luz, é muito fácil para eles, quando nós os chamamos, os evocamos, ou quando a gente precisa deles virem para perto de nós. Fora que a gente desafasta. Exatamente, mas tem hora que é o contrário, né, Jorge? A gente acaba afastando, né, esses espíritos, infelizmente. Aí outra pergunta, eles falam, a gente chama de anjo da guarda, muitas pessoas chamam de anjo da guarda, então eles têm que ser espíritos, assim, santificados, né? E o Divaldo esclarece que eles são espíritos bons e elevados, com certeza, né, mais do que nós, mas que eles têm amor e solidariedade. Isso é o que é necessário, né? São as características necessárias para um mentor ou para um guia espiritual. Mas que a religião deles pouco importa, né? Porque, como, né, Jesus e todos nós sabemos, a religião não é a coisa mais importante. Desde que eles tenham amor e que estejam genuinamente interessados na nossa melhora, a religião não importa muito. E, gente, eu tenho um videozinho aqui sobre o mentor espiritual para dar uma bem interessante. Tudo bem? Prazer, eu sou César. Eu sou Gilmar. Desencarnou também? Pois é. Desculpa te perguntar, mas você já encontrou seu mentor espiritual? Ainda não. E você já? Não. Vai ver que a gente está naquele momento de perturbação que tem quando a gente desencarna, né? Aí a gente não está conseguindo ver ele. Não. Talvez você possa estar passando por isso. Mas essa perturbação para mim só durou no máximo uns 2 segundos. Eu sou muito espiritualizado, entendeu? Já estava preparado. Que bom. Meu mentor espiritual deve estar atrasado porque ele não deve ser qualquer mentor, entendeu? Está vindo lá do alto. Eu era palestrante espírita, médium, escrevi livros. E você? Eu sou católico. Ué, por quê? Não é bom? Não, é ótimo, é ótimo. Missa, hóstia, senta, levanta, ele está no meio de nós. Para você está muito bom. Mas eu já passei dessa fase, entendeu? Eu estou em outro nível. Ah, então o meu deve estar vindo de longe também, né? Aham, vai ver, ele perdeu o aeróbus. Perdeu o quê?
Cara, olha só, não existe distância para o espírito. O espírito quer estar no lugar, ele pensa e pluft, ele vai. Entendeu? Católico. Entendi. Mas, ué, então por que o seu mentor tá demorando também? Querido, eu já não expliquei que o meu mentor ele é top. Ele vem das altas esferas superiores. Para um espírito de luz como ele, vir para um lugar de pessoas como você, dá muito trabalho, entendeu? Então o seu mentor é top, né? Ah, São Francisco de Assis falar. Arrasou. César, Oi? prazer de reencontrar. Eu te conheço. Sou sua mentora espiritual. Minha mentora? Sim, E qual o seu nome? Solange. E você é famosa? Famosa? Ah, se você é famosa, você é um espírito de luz, né? Então, o que você fazia? Era uma freira enfermeira, uma santa que morreu queimada, uma rainha egípcia? Dona de casa, César. No Egito. Madureira, meu filho. Benzinho ainda. Fala a verdade, você é Joana de Ângeles, né? Hein? Tava disfarçando só pra ele não ficar humilhado, né? Mas ele é católico, hein? Confessa pra mim, Joana de Ângeles, né? Abre a boca, Joana de Ângeles. Bezerra de Menezes. Maria Madalena. Ah, já sei, Mimê. Não? Isso é claro, só pode ser a Hebe Camargo. Então esse era só pra quebrar um pouco. E é engraçado, né? Porque realmente, às vezes a gente se acha... Eu não lembro onde que eu li um caso, vocês devem saber melhor que eu tenho um livro de uma pessoa que é um médico e ele era um cirurgião neurológico muito famoso. E aí ele é espiritualizado e ele dizia que ele estava esperando que o mentor dele fosse uma pessoa, assim, né? É tipo isso, né? Ai, nossa, deve ser assim, Francisco de Assis. E aí tinha um médium que estava na plateia, uma vez veio falar, eu vi, né, o seu mentor. E aí era uma pessoa simples, né? E ele ficou totalmente desapontado, né? Falou, eu estava esperando, né, que era alguém, porque eu salvo vidas. E às vezes a gente tem essa ideia, né? E na verdade, qualquer pessoa, não importa, né, a função que a pessoa teve na Terra, se ela desempenhou aquela função, a missão dela com amor, né? E nesse caso, a senhora era uma dona de casa, mas com certeza uma pessoa muito mais evoluída do que ele, né? Que era um palestrante. Então a gente não pode esperar que seja... E segundo o Chico deixou a informação que quem está dando mais trabalho no mundo espiritual são os espíritas. Que pregam e não fazem. Não fazem. A responsabilidade é maior, né? Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente faz errado, é pior do que quando a gente se mantém na ignorância, né? E aí outra coisa que é bem interessante é pensar, né? Mas então esses espíritos, né, nossos mentores, eles estão fazendo esse trabalho de nos guiar, mas qual gratificação, né? Que tipo de gratificação que eles recebem? A gente tem essa ideia de uma gratificação, digamos, imediata, né? Essa nossa ideia aqui na Terra de, então ele deve receber alguma coisa, ele sobe na escala, né? O que acontece, né? Recebe um aumento. E aí eu achei bem interessante essa analogia que o Divaldo faz. Ele diz que é a mesma coisa como um professor, né? E aí para mim é sempre mais fácil de me identificar. Que o professor, ele está tentando ensinar, se for um bom professor, a todos os seus alunos, né? E da mesma maneira, ele está interessado que todos eles evoluam e melhorem, possam ter uma vida melhor. Mas que ele sabe que, dependendo, né, para alguns alunos, aquela lição dele vai ser muito efetiva. E aquela pessoa vai conseguir aplicar e se melhorar e evoluir. Enquanto que para outros, nesse momento, isso não vai surtir nenhum efeito. Então ele diz que é a mesma coisa. A gratificação para um professor é quando ele consegue ver que os seus alunos melhoraram, adquiriram aquele conhecimento. Enquanto que a mesma coisa para um mentor espiritual, essa gratificação seria de nos ver evoluindo e melhorando, né? Mas que eles têm essa noção de que muitas vezes não é possível, né? Assim, eles sabem que dependendo, varia de um espírito para o outro, eles podem fazer o seu melhor trabalho, ainda assim nós temos nosso livre-arbítrio de escolher ouvi-los ou não. Então, que eles têm essa gratificação deles é quando eles conseguem nos ver por livre, espontânea vontade, evoluindo, né? E aí outra pergunta que fizeram para o Divaldo é se eles podem nos ajudar com favores mundanos, né? Com coisas aqui do nosso mundo material, como nos falar o número da loteria, ou nos ajudar a encontrar assim, um marido, uma esposa.
E aí o Divaldo, ele fala que pra ele sempre perguntam isso, porque falam, ai, Divaldo, você não pode rezar pra me ajudar a encontrar um esposo? E aí ele falou que ele fala assim, é melhor você perguntar pra um médium casado, porque pra mim não funcionou. Então, ele fala que na verdade é até uma irresponsabilidade, né? O anjo atender, o nosso mentor nos atender com esse tipo de pedido, porque seria uma coisa que muitas vezes, por exemplo, se fosse ganhar na loteria, isso nos deixaria mais orgulhosos, mais vaidosos e às vezes nos traria mais problema para nossa vida como espíritos, né? Não para nossa vida terrestre, né? Mas para nossa vida eterna. E que o foco deles está sempre na nossa melhora espiritual, não é que eles vão desaparecer com os nossos problemas da terra, falta de dinheiro, né? Na verdade é como a gente encara esses problemas, é isso que eles estão interessados, em nos ajudar, nos dar coragem para a gente conseguir se melhorar, né, assim, como pessoas, né, como espíritos, na nossa reforma íntima. E aí perguntaram desses casos que a gente vê sobre pessoas que são salvas em condições muito extremas, né, e se eles podem nos salvar. Então, o Divaldo falou que cada caso é um caso, a gente nunca pode generalizar, né, com certeza, aquilo aconteceu, foi porque o mentor foi lá e desviou a bala do coração, essas coisas. Mas que muitas vezes eles podem interferir por nós, eles interferem frequentemente com bons conselhos, então tentando nos aconselhar, às vezes até a nos esquivar de situações que poderiam nos colocar em risco, né? E eles podem interferir no criminoso, inclusive, vamos dizer que a pessoa está prestes a atirar em você, eles podem tentar convencê-lo, ou até interferir, tem relatos de interferir no sistema nervoso para a pessoa errar a mira, então eles conseguem fazer algumas determinadas coisas para evitar que as situações ocorram. Mas que isso depende de várias coisas, especialmente do mérito e da necessidade. Porque, às vezes, aquilo que para a gente, nos nossos olhos imediatistas, parece uma punição, uma coisa ruim, muitas vezes é uma coisa pela qual a gente precisa passar, né, evolutivamente, para a gente crescer, né, como espíritos. Então, que isso depende, varia muito, né, do mérito e da necessidade. Aí um exemplo desses casos, assim, extremos, e eles até deram esse exemplo, não sei se vocês viram desse bebê que caiu do 4º andar no Brasil, e ele foi salvo pela fralda, que a fralda dele ficou presa no muro, então amorteceu a queda, e quando ele caiu, ele já caiu de uma altura bem menor, né. Então, assim, foi um caso que realmente, né, qual a chance da fralda ficar presa, não? Então, justamente foi isso que eles levaram para o Divaldo, né. Mais uma vez ele disse que não tem como a gente dar uma resposta específica, porque a gente não sabe de todas as situações. É como as pessoas falam, se você nasceu sem uma mão é porque você usou a sua mão mal. Pode ser, muitas vezes, mas não necessariamente, não é quem somos nós, né, para saber todas as causas e efeitos das situações. E aí um outro caso que eu vi foi agora no Espírito Santo, que essa pessoa, ele foi num assalto, né, no lugar onde ele trabalha, a pessoa deu um tiro, quase queima-roupa nele no coração, e ele tava com esse clips de papel dentro do bolso, e aí desviou a bala, não pegou nele. Então aí, né, eles falam desse exemplo, e a gente pensa talvez nesse caso, se houve alguma intervenção, alguma influência do mentor espiritual, talvez o mentor pudesse ter falado, coloca o clips no bolso, né, não sei, eles falaram que não necessariamente o mentor vai conseguir desviar a bala, né, uma coisa tão assim, física, é mais fácil eles nos interferirem na nossa vida através de conselhos, né, do que essas coisas físicas, né. E então, algumas pessoas perguntam por que então que eles não fazem essa assistência mais óbvia? Se eles estão nos ajudando todo dia, eles estão do nosso lado, por que não é uma coisa mais óbvia? Tipo, a gente não vê eles aparecendo na nossa frente falando faz isso ou faz aquilo, né? E a resposta inclui duas partes principais, né? Uma delas é o livre-arbítrio, porque a gente tem que ter essa noção de que, independente do conselho que a gente receba, mesmo que se alguém aparecer aqui na nossa frente agora e falar, você tem que fazer isso, muito dificilmente a gente vai mudar do dia para a noite, porque nós temos que trabalhar nos nossos próprios erros, nos nossos defeitos, né, lentamente. E que o nosso livre-arbítrio, ele é importante porque se não fosse assim, se simplesmente o mentor tirasse todas as nossas provas e fizesse a nossa vida muito mais fácil, nós também não teríamos o mérito de quando a gente consegue passar por essas provas, né?
Então esse seria o livre-arbítrio. A gente sempre tem, né, os caminhos a escolher e muitas vezes a gente acaba indo pelo caminho mais fácil, que não necessariamente vai ser o caminho mais feliz, né, pra gente no futuro. E a sintonia também, né? Então a sua assistência às vezes não nos é mais óbvia, porque nós não estamos em sintonia com eles. Para essas pessoas que já são mais evoluídas e que conseguem essa conexão muito mais fácil, provavelmente por conta deles já estarem trabalhando no bem e não se deixarem levar por seus próprios pensamentos negativos, eles já conseguem instalar essa conexão muito mais rapidamente, né? Então eles têm essa sintonia e provavelmente para eles essa assistência é mais óbvia, né, do que para a maioria de nós. Então seria a parte da sintonia. Eu pensei numa analogia, seria que um pai, né, quando ele está ajudando o filho a andar de bicicleta, e que às vezes o filho pode nem estar vendo, né, mas o pai tá, não, vai lá, encorajando, né, mas assim, ao mesmo tempo ele tá atrás, segurando, assim, se ele cair eu tô aqui, né, para segurar, coloca a rodinha, coloca o capacete, então às vezes a gente não tá vendo aquela, ou não tá sentindo fisicamente, mas aquela assistência tá ali, né, pronta para quando a gente precisar, quando a gente tiver prestes a cair, né. E aí eles falam o seguinte, assiste-o sempre com os seus conselhos, né? Então os nossos mentores, eles estão lá sempre nos ajudando com os nossos conselhos, por meio dos bons pensamentos que lhe inspiram, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato que não lhes opordes resistência. Então, às vezes, a gente tem o nosso mentor tentando nos ajudar, mas é muito mais fácil ouvir aquela outra vozinha que fala, né, vai lá, faz aquilo, né, no sound mais agradável, né, muitas vezes. Então, por isso, muitas vezes a gente acaba não criando essa sintonia com o nosso mentor, né. E outro fator, né, que também é falado no livro dos Espíritos, se eu não me engano, não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe divertindo-o do perigo. E aí um exemplo que eu pensei nisso do bradar, porque eles falam que realmente o nosso mentor não é uma pessoa, é um pai, mas não vai passar a mão na nossa cabeça. Ah, que bom, né, só assim o tempo todo, né, tudo que a gente faz é aula. Que ele nos adverte. Eu pensei até no caso do Chico e do Emanuel, que provavelmente para nós é o caso, pelo menos para mim, mais assim, visível, né? Que eu tenho de um mentor espiritual, que a gente sabe da influência que teve na vida do Chico. E nesse caso, o Emanuel, apesar do Chico, nossa, ter uma pessoa tão bondosa e que ajudou tantas pessoas, mesmo assim, ele não só passava a mão na cabeça do Chico, né? Ele também o chamava para assim, disciplinava e o trazia consciência, né? Das menores coisas. E acho que quando ele estava reclamando do olho, até o Jorge falou na última palestra dele, sobre que ele dizia, mas meu olho, né, ele estava trabalhando até tarde, né, com sua mediunidade, e o Chico falando, mas, né, dói, e aí ele falou, você tinha que agradecer, porque o seu outro olho ainda funciona. Então, assim, a gente pensa, não, só vai, né, devia falar, tá certo, né, você, coitado, né, boa pessoa fazendo isso, mas, na verdade, muitas vezes, o amor, né, que eles demonstram é nos chamando a atenção, né, para nos dar coragem, não para nos deixar mais fracos, né? Lembrando que Jesus passou pior, né? Lembrando que Jesus passou pior, com certeza, Jorge, verdade. Então aí nós temos o livre-arbítrio, né? O que seria o livre-arbítrio? Então, apesar de todas essas interferências e esses bons conselhos que a gente recebe, ainda é nossa responsabilidade, né? O livre-arbítrio existe, então o livre-arbítrio ele seria justamente essa faculdade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta, né? Então, entre duas razões de agir, ele tem que escolher uma delas, né? E isso vem as duas vozes de novo, né? Ainda é nosso livre-arbítrio, que caminho que a gente vai tomar, ou que conselho que a gente vai seguir. Então, no Livro dos Espíritos, eles falam que, sim, o homem tem a liberdade de pensar e tem a liberdade de agir também, né? Se ele não tivesse o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina, que somente faz o que lhe é mandado fazer, né? Que isso não é verdade. E ele diz que o livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça divina, né? E do amor de Deus.
Porque, por causa disso, na verdade, Deus está nos mostrando amor. Porque Ele acredita na gente. E é pelo nosso mérito que a gente vai conseguir evoluir e nos, né, trabalharmos para chegarmos na evolução, né, final, virarmos espíritos de luz nós também. E aí, até o que o Jorge falou no começo, se eles podem nos abandonar quando nós estamos rebeldes, né? Isso seria uma outra pergunta. E a resposta é que não. Na verdade, assim, eles se afastam, né? Se a gente não escuta os conselhos deles, eles podem se afastar, porque eles ficam cansados, eles ficam o tempo todo lá do nosso lado, falando, e a gente não dá ouvido, prefere ouvir o caminho mais fácil, então eles podem acabar se afastando, mas não vão nos abandonar. Então, mesmo quando a pessoa nunca escuta nenhum conselho, esse espírito ele vai voltar quando ele for chamado, né, ou quando ele for necessário novamente. E o que eles fazem muitas vezes é mudar de metodologia, assim como um professor. Esse caminho não está funcionando, então a gente vai ter que mudar alguma coisa para ver se essa pessoa aprende, que está meio difícil, né? E aí eu achei esse filme, na verdade é um filme de comédia, mas essa cena é muito boa. Não sei se vocês assistiram, eu não lembro do nome no Brasil, mas é um filme que é sobre a Arca de Noé, e ele recebe um chamado de Deus para construir uma arca, e aí assim começa a crescer a barba, o cabelo, e cresce, ele corta, cresce, corta. E aí ele resolve fazer a arca, porque ele fala, não posso estar ficando doido, né? Com certeza é um chamado mesmo. E aí todo mundo fala que ele é doido, né? E aí a esposa dele fica com ele por um bom tempo e fala, olha, você tem que parar com isso está prejudicando a nossa vida, os vizinhos estão falando, tá todo mundo falando que você é doido. Aí ela resolve, assim, ela ora um dia, né, e pede pra juntar mais a família dela, porque ela não tá mais aguentando aquela situação, e ela resolve sair de casa. E aí nesse filme, né, o Morgan Freeman interpreta Deus, e ele senta pra conversar com ela quando ela tá já no caminho, saindo de casa, e ele fala pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, mas acho que quando a gente reza por paciência, Deus faz assim e nos dá paciência, ou ele nos dá uma oportunidade pra gente exercitar a nossa paciência? Então, se a gente pedir por coragem, Deus vai fazer assim, a gente vai ficar corajoso, ou ele vai nos dar uma oportunidade pra gente praticar a nossa coragem? Falou, então, se você pediu por ficar mais próximo da sua família, você acha que Deus ia simplesmente fazer você, ai, nossa, que bonitinha minha família, e amar todo mundo, ou ia te dar uma oportunidade para mostrar o seu amor incondicional, né? E aí ela volta, então eu acho que assim, eu sei, é um filme de comédia, mas essa cena ela é bem bonita, assim, porque ela toca nisso às vezes a gente pede pro nosso mentor, né, pede por alguém que tá doente, ou pela nossa saúde, ou assim, pela nossa situação financeira, mas a gente tem que, o ideal seria a gente sempre pedir por coragem, né, e força para ele estar do nosso lado e para que a gente possa ouvir os bons conselhos que eles nos dão, muito mais do que esses favores mundanos, né, que a gente costuma pedir, né. E no livro Missionários da Luz, eles dão vários exemplos, na verdade, sobre como os espíritos eles trabalham ao nosso redor para nos ajudar, assim, né, os nossos mentores, esses espíritos de luz, como tudo é tão bem organizado para nos dar esse suporte para que a gente não falhe nessa encarnação. E um dos casos, né, do Missionário da Luz que eles falam a respeito é o caso dessa moça, ela chama Cesarina, e ela engravidou numa situação difícil, e ela é muito vaidosa e ela não queria estar grávida, então ela sai e bebe e assim, a criança já está em risco, né, na barriga dela, e parece, eu não lembro, faz um tempo que eu reli mais ou menos, mas ela era inclusive casada, mas eu não sei se ela tinha brigado com o marido, ela estava vivendo na casa de uma amiga que chamava Francisca, e ela continuava com esse padrão de atitudes que não era condizente com uma pessoa preocupada com a saúde do filho, né? E aí que eles já mostrava todo um número grande de espíritos tentando ajudar aquele espírito que estava reencarnando, que era uma missão importante para ele reencarnar naquela situação, mas que infelizmente ela não estava dando ouvidos a esses bons conselhos. E nessa noite eles disseram que se ela saísse, se ela não repousasse, ela ia sofrer um aborto espontâneo, porque a conexão do feto já estava muito, muito sutil, e eles tentam convencê-la a ficar, e não conseguindo, eles sabem que essa Francisca, que é a dona da casa,
ela era uma pessoa mais, assim, espiritualizada, então eles achavam que seria uma conexão mais fácil. Então eles vão até ela e falam, olha, vai lá conversar com a Cesarina, pede para ela não sair. E ela vai, né? Essa moça, ela consegue ouvir os bons conselhos e vai lá e fala, olha, Cesarina, pensa no seu bebê, não saia de casa hoje. E mesmo assim, a moça sai e aí o aborto acontece e eles descrevem, é muito triste, na verdade, esse momento do livro, eles descrevem como, né, esse espírito que ficou, no final ele acaba ficando muito, assim, chateado, amargurado, porque ele precisava dessa oportunidade de reencarnação, isso não aconteceu, né? E ele acaba criando um sentimento ruim para com a moça que seria a mãe dele. E esse é um exemplo, assim, de quando, né, às vezes os bons conselhos eles estão lá, mas depende da pessoa ouvir ou não. Isso é a parte do livre-arbítrio. E no mesmo livro eles dão vários outros exemplos, e um exemplo que é bem documentado é esse exemplo do Segismundo. Ele está no mundo espiritual e ele está com uma encarnação planejada, né, para nascer nessa família, que foi uma família para a qual ele fez mal no passado. Ele tinha, em outra família, em outra vida, ele tinha assassinado o que nessa vida seria o pai dele. E acho que, eu não lembro se ele assassinou a mãe também, mas de qualquer forma ele era, assim, um carrasco de ambos, né, do pai e da mãe. E a mãe, que chamava Raquel, ela já tinha se aberto o coração e aceitado em sonhos, né, conversando com os espíritos, ela tinha aceitado receber esse espírito como filho. Mas o pai ainda não, ele estava relutante, né, porque era uma sensação, assim, de muita angústia para ele quando ele estava na presença, né, do que viria a ser o filho dele. E um dia, quando eles estão planejando essa reencarnação, existem vários espíritos ao redor, né, inclusive o mentor, né, de todos eles, e eles inspiram o menininho, né, que ele já tem um filho mais velho, a rezar, e isso facilita com que quando eles vão para a cama, os espíritos se desprendam do corpo, né, do casal, e esses mentores possam se comunicar com eles. E aí eles falam, né, olha, né, a gente está planejando essa encarnação e ele precisa dessa oportunidade, é uma pessoa mudada. E aí ele acaba se convencendo, né, ele percebendo esse amor e conversando com os mentores, que isso seria uma boa oportunidade para ele também. E ali é o momento em que o filho dele, né, que é o Sigismundo, pede perdão e beija as mãos dele, né, pedindo a bênção para poder nascer como filho deles, né. Porque eles dizem que eles até poderiam, na verdade, fazer essa encarnação, que a mãe já tinha aceitado, mas que eles queriam que antes disso acontecer, da moça engravidar, existisse essa boa conexão entre os dois já, para que o papel dele de pai fosse melhor desempenhado. Então ele acaba ouvindo e se comove e aceita, né, essa gravidez, e aceita receber esse espírito que já tinha sido o carrasco dele em outra vida. E é muito bonito, porque o que o faz, né, o que o convence justamente é essa instrução, esses bons conselhos dos mentores, né? E aí o Raul Teixeira também fala sobre isso, e ele diz que ele chama de anjo guardião, né, o nosso mentor, o nosso guia espiritual. Ele nos inspira, mas ele nunca interfere no nosso livre-arbítrio. E ele diz que eles fazem isso porque eles sabem que, independente de qual seja a nossa escolha, as consequências a gente vai ter que suportar. E que muitas vezes a gente esquece que a vida no mundo ela é destinada ao nosso crescimento e à nossa felicidade, mas que a gente acaba esquecendo de fazer a nossa parte muitas vezes. E aí ele dá um exemplo de uma consulta no médico, né? Se você vai consultar com o médico fala, você tem que fazer isso, isso e isso, às vezes está com uma doença grave, pode ser o melhor médico do mundo, mas se você não ouvir o conselho que o médico vai te dar, isso não faz diferença nenhuma. Então, se a gente pede, você me abandonou, né, para o nosso mentor espiritual, na verdade é a gente que não está escutando direito, né? Então, eu achei essa analogia bem interessante, né, do médico. E o Divaldo, ele compara com esses bons conselhos que a gente ouve com a luz do sol e com a pessoa escolher não tomar sol. Ele fala, o sol é uma fonte de energia física, né, tão grande para o nosso planeta, e muitas pessoas preferem nem se expor ao sol, não ficam assim só, preferem ficar no escuro, sendo que essa tá ali, né, tá ali, é muito óbvio. Ele diz que dirá então desses bons conselhos
que existem para nós, essas boas energias estão lá à nossa disposição. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, de sintonizar com elas e tentar nos melhorar para a gente conseguir também ouvir, né, e ser exposto a essas boas energias, esses bons conselhos. E aí essa frase do Bezerra que diz que nós não estamos sozinhos nunca, né, que os espíritos amigos, eles nos acompanham todos os nossos passos e que eles atendem às nossas carências correspondendo às nossas vibrações. Então essa é a importância, né, das nossas vibrações positivas, dessa nossa sintonia, para que a gente possa sintonizar muito mais com os nossos mentores do que com os outros espíritos não tão felizes, né, ainda não tão evoluídos. E eu gosto bastante dessa analogia, não sei se vocês já ouviram do lobo bom e do lobo mau, é um provérbio indígena, que dizem que tinha um sábio indígena e eles perguntaram para ele, assim, como que ele era uma pessoa tão boa, né? Como que isso acontecia? Ele disse que dentro dele existiam dois lobos, dentro de todas as pessoas. Um lobo bom e um lobo mau. E aí ele disse, mas se existe dentro de todos nós, como que a gente consegue, né? O que a gente faz? Ele tá lá, o lobo mau tá lá. Ele fala assim, mas sobrevive o que você alimenta mais. Então ele... eu acho essa mensagem interessante que é a mesma coisa dentro de nós, né? A gente tem, todo mundo tem um lado, características mais positivas e coisas que nós ainda temos que melhorar. Mas toda vez que vem aquele pensamento, aquela coisa que não está sintonizada assim com os pensamentos mais elevados, e a gente tentar trocar, né? E pensar numa coisa positiva ao invés disso. Porque a sintonia é tudo, né? Então isso que a gente emana é o que volta pra gente, porque é o jeito da gente se comunicar com esses nossos mentores, né? Então, se eles podem estar vibrando super positivamente, mas a gente está lá pensando só coisa ruim, nossas atitudes ruins não tentando nos melhorar, essa sintonia nunca vai acontecendo. E aí, eu queria terminar com essa prece aos espíritos guia. Deixa eu ver, Raimundo, você pode ler a prece, por favor? Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que, com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, valei sobre os homens, sede vossos protetores nas provas da vida, dai-nos força, coragem, resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, tende-nos no declínio do mal, que a vossa bondade influencie, nos penetre a alma, fazei sentir que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, que não me abandones, necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que trazes a Deus enviar-me. Gente, a mensagem de hoje era essa. E agora a gente vai passar para o passo.